Então, até os anos 80, no Brasil a gente teve reserva de mercado. Então foi um momento onde o Brasil não importava tecnologias. Então a ideia era que o mercado nacional... Fomentar o mercado nacional. Exatamente. Infelizmente não funcionou como foi planejado. Tudo que a gente desenvolveu sempre era uma geração atrasada e mais caro do que era lá fora. Então a gente ficou atrasado. O que aconteceu é que a gente ficou atrasado na Total. adoção de microcomputadores até o começo dos anos 90, que foi quando abriu o mercado. Mas a gente teve potencial de fazer coisas interessantes. A gente teve microcomputadores brasileiros muito bons naquela época. A gente teve, só que eram todos clones. Então a gente teve clone de Apple II, eram os Unitrons. A gente teve clone de Tandy e PC, se eu não me engano, que foram CPs. Então esse é o CP500. Eu acho que eles meu eram tio tinha, ele clones. trabalhava na Embratel, tinha um desse na casa dele, cara. A gente teve clones do inglês Xenex Spectrum, que aqui foi chamado de TK85 e TK90. Lembro dele também. E a gente teve os MSX da Gradiente, da Hotbit. Então a gente teve vários microcomputadores fabricados aqui no Brasil que eram clones. Tem uma história que não é confirmada, que eu até acho engraçado, que o Steve Jobs odeia o Brasil, porque naquela época saiu o Apple II e saiu o primeiro Macintosh. E aí, o clone do primeiro Macintosh, eles pegaram o firmware aqui no Brasil e piratearam a BIOS, vamos dizer, do sistema para poder funcionar o clone. E aí a Apple falou, governo brasileiro, vocês estão pirateando a porra toda que não vai rolar. Aí o governo brasileiro falou, fica na tua. É mesmo? E aí, desde então, você não tem Apple no Brasil oficial, né? Verdade, cara. Pois é, ele ficou ressentido. Até hoje. Aí dizem as más línguas, não é confirmado. Aí o Steve Jobs, ele foi chutado da Apple nos anos 80, Verdade. ficou nos anos 90 esquecido. Foi trabalhar lá na Pixar. Não, na outra empresa. Next, exato. Fundou a Next, comprou a Pixar. E encheu de dinheiro, o rabo. Voltou no final dos anos 90, fez iMac colorido e continuou não abrindo a Apple no Brasil, entendeu? Não tem fabricação de computador aqui da Apple, é verdade. Não tem oficial, não tem iTunes oficial, não tem nada disso. A gente tem representantes, tal, mas não tem Apple do Brasil. Então, assim como o Microsoft está no Brasil, todos eles estão, menos a Apple. Putz, é por isso então. Então, é a história que eu ouço. Mas pode ser, faz sentido. Faz sentido daquela época, entendeu? Então, naquela época, nos anos 80, a gente tinha acesso. Eu não tinha acesso a esses microcomputadores. Eram caros, não era para qualquer um. Tipo, não é que nem um smartphone. Esse aí é o primeiro Macintosh. Era até engraçado que o brasileiro da Unitron era igualzinho a carcaça. Sério? Só o disk drive que é embutido ali dentro era um quadrado, um retangulão, porque eles encaixavam um de prateleira ali, entendeu? Eles não fizeram até esse nível. Mas aí o mouse como era antes. O sistema operacional que ficava num chip de ROM, ele foi copiado da Apple, porque esse era o grande diferencial, ter a interface gráfica, o driver de mouse e tudo mais. Então, aqui no Brasil a gente chamava Unitron. Só que aí a gente teve clone de Apple II, a gente teve clone de Macintosh, mas a gente nunca evoluiu acima disso, ficou só nos clones. Vários outros países fizeram isso também. Então, a China fez isso, acho que a Índia fez isso também, mas a China evoluiu um mercado próprio em cima disso, Taiwan e tudo mais. Aqui a gente travou e ficou nisso. Então, eu não sei explicar exatamente quais foram todos os motivos, mas isso aconteceu naquela época dos anos 80, a gente acabou abrindo o mercado dos anos 90, só que nunca foi favorável porque o nosso dólar sempre foi... Olha lá, tá vendo que o retângulo dos disk drives... Muito parecido. Ele pegava um de PCzão e grudava ali. Ele só fez uma carcaça muito parecida, esse era o brasileiro. Então... Exatamente. Então agora você imagina assim, a gente que era moleque, nessa época eu tô falando, sabe, tinha 10 anos de idade, isso aí é 1985, talvez 86, que teve os clones, e a gente tava começando a aparecer na televisão a ideia de que computadores eram algo interessante. E um dia você vai ter na sua casa. E tem um mouse, um troço que você usa com a mão. Aquelas impressoras matriciais faziam barulho pra caramba. Barulhão, exatamente. Mas era uma coisa que a gente achava que só tinha em banco, que só tinha em empresa, não é uma coisa que você vai ter em casa. E aí você começava a ver filmes como o Tron, que tinha 1982. Então aquela ideia de gráficos de computador, fala, que
diabos é isso de gráficos de computador? E aí você começa a ver, obviamente, videogames. E os videogames são microcomputadores. Então, o mesmo chip que você tem no Apple II é um chip que você tem no Nintendinho. Então, Atari. o mesmo chip que você tem com um Commodore, alguma coisa do tipo. Acho que no Commodore não, mas eu não lembro qual deles que era que usava Z80. Aí você tem no Master System, você tem no Mega Drive. Então os chips são muito parecidos, são iguais na verdade. O que muda são os acessórios ao redor, que aí você tinha um chip gráfico dentro de um console que você não tinha num microcomputador. Então essa era a grande diferença. Você só tinha modo texto, por exemplo, no computador. É isso.